Então, mapeamento tributário. Bom evento para vocês. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de um tema não menos importante, né? ICMS, visto aí de um ângulo bastante interessante, que é o mapeamento tributário. Tá? No mapeamento tributário existem aí cenários que nós precisamos entender, conhecer um pouco aí das nossas operações para começar a dar aí, né, ênfase para os detalhes que nós precisamos ter em mente, para tudo aquilo que será necessário para ter aqui um conteúdo assertivo nesse mapeamento. E lembrando, né, que o mapeamento tributário, ele não é composto, né, hoje vamos falar do ICMS, mas ele não é apenas composto pelo ICMS, existem outros detalhes importantes, né, que nós precisamos entender, e até mesmo até onde é importante ter um mapeamento tributário, como é que eu posso montar esse mapeamento tributário para que eu tenha, né, informações que vão dar início à minha operação, né? Qual que é essa necessidade? Onde será a fonte que eu vou buscar essas informações, né? Preciso ter alguns cuidados? Sim, muitos cuidados quando nós falamos de mapeamento tributário, principalmente focado aí na parte do ICMS. ICMS, né, como nós sabemos, ele tem aí particularidades, né? Tem aí a Constituição que nos dá base, né? Porém, esse é uma resolução, né, que é estendido aí a cada um dos estados, que vai, né, determinar, por exemplo, as suas alíquotas internas, e a partir daí é que, né, esse cenário para o ICMS começa, né, a se diferenciar dentro das nossas operações. E a gente vai bater um papo, comentar um pouquinho sobre pontos importantes aqui no mapeamento tributário. O mapeamento tributário, pessoal, ele foca especificamente na análise dos produtos e também na operação. Nós precisamos conhecer, né, qual será a nossa operação, qual é o produto que eu estou comercializando, né, o destino dessa mercadoria ou desse produto, exatamente para que eu tenha aplicabilidade das corretas alíquotas, né, principalmente ICMS, substituição tributária, né, se eu estou comercializando aí para outro estado, né, a alíquota interestadual, poxa, eu tenho que me preocupar com a SEST também? Sim, então são informações importantes. E o grande objetivo, né, visto que nós temos aí uma infinidade de tributos com particularidades que estão atreladas principalmente à nossa operação, né, nós precisamos estar atentos a cada um desses detalhes. E o grande objetivo é não ter problemas com o fisco, pessoal. O fisco, só para nós termos ideia, ele teve uma arrecadação, um crédito tributário, vamos dizer assim, né, comparando aí primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2017, um aumento significativo de 13%. E esses 13%, pessoal, representou mais de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Isso é bastante preocupante. Então, o mapeamento tributário, que vai dar sentido ao início da nossa operação, que vai dizer como é que eu vou emitir o meu documento fiscal, a minha nota fiscal, que vai acompanhar a mercadoria, né, até o seu destino, eu estou utilizando alíquotas corretas, é exatamente esse o intuito do mapeamento tributário. E no mapeamento tributário, existem aí detalhes, né, que nós temos que considerar e mapear cada cenário que precisa ser considerado. Então, eu vou montar um mapeamento tributário, eu devo estar atento, né, às operações fiscais. Nós sabemos aí que existem, por exemplo, estados onde
se tem incentivos, né, utilização aí dos benefícios fiscais, essa possibilidade, né, que é concedida pelo Estado. Então, esse cenário vai impactar na minha operação. Eu preciso conhecer também essa tratativa que traz como benefício para o Estado, mas que será o destino da minha mercadoria? Sim, pessoal, precisamos conhecer e saber como é, para onde vai e como é que é tratado todo esse cenário do ponto de vista do ICMS. Então, importante, temos que estar atento à legislação, dependendo aí dos estados de comercialização para as 27 unidades de federação, os 26 estados, juntamente ao Distrito Federal. Isso aí é um assunto, né, que nós precisamos trabalhar de forma muito minuciosa. Isso nos possibilita ter um controle muito grande aí da operação, pessoal, né? O saber, né, como eu vou tratar cada uma dessas situações, levando em consideração a minha movimentação, o meu produto, né, através da NCM que eu estou utilizando, né, eu estou movimentando corretamente, estou emitindo um documento fiscal corretamente. Esse controle é extremamente importante para o início, né, da nossa operação. E esse cenário, tendo em vista informações corretas, né, que nos dê embasamento legal, inclusive, né, traz aí uma eficiência no nosso projeto, né, uma objetividade com as regras tributárias. Opa, eu já tenho aqui todo esse cenário mapeado, então eu já tenho aqui uma base para iniciar a minha operação. E aí essa flexibilidade, pessoal, de poder, né, já iniciar todo esse trabalho com informações corretas, né, e que também pode ser aí estendido, né, poxa, feito o mapeamento tributário, eu posso inclusive alimentar o meu sistema, a minha ferramenta ERP, né, trabalhar já essa informação interligada, sim, então traz uma dinâmica diferente para o nosso dia a dia, obviamente, com maior segurança e qualidade nas informações que serão, né, transmitidas ao fisco. O ICMS, pessoal, como nós comentamos inicialmente, né, ele é de competência dos estados e do Distrito Federal também, como nós citamos, né, nós precisamos entender um pouquinho, conhecer as suas alíquotas internas, as alíquotas interestaduais, considerando aí os 26 estados e o Distrito Federal. Sim, né? O ICMS, ele foi, né, disposto aí através da Lei Complementar 87, porém, cada estado, né, ele possui aí o seu regulamento com regras próprias, ou seja, nós temos aí cenários diferentes quando pensamos para cada um dos estados, né? Nós temos que ter em mente, então, os benefícios autorizativos, né, para cada um dos estados, esses convênios, né, que estão regulamentados, estão ou não estão regulamentados. Eu devo consultar essa legislação para saber se eu devo considerar esse cenário no meu mapeamento tributário ou não. Sim, pessoal, temos que ter certeza dessa informação e, consequentemente, acompanhar também a utilização de alíquotas internas e interestaduais de forma correta. Esse é o grande objetivo, olhando para o ICMS. Pessoal, o risco fiscal, ele é iminente, né? E quando nós falamos de ICMS, nos traz aí, né, uma preocupação muito maior. Poxa vida, ICMS, se eu for pensar apenas em alíquota interna, eu tenho 27 unidades de federação, eu tenho que pensar também nas alíquotas interestaduais, eu tenho que pensar também, né, na SEST. Poxa, uma série de informações que acaba, né, falando, será que eu tenho condições de ter todo esse conteúdo, de mapear todo esse conteúdo manualmente? Né? Inclusive, nós temos aí soluções que hoje apoiam os nossos clientes, né? Uma delas é o IOB Gestor Fiscal,
que trata exatamente todo esse conteúdo, né? E aí, você tendo uma fonte de informações segura, que te traga conteúdo, né, de forma objetiva, que vai te apoiar na tua operação, você já tem um ganho de tempo, né, pessoal? Nós entendemos aí que a dinâmica que acontece também na nossa legislação fiscal e tributária, ela é bastante recorrente. Então, o que nós temos, né? Muitas das vezes nós mapeamos um cenário, montamos aí, né, uma estrutura de mapeamento tributário com todo o conteúdo que nós precisamos, com todo o cenário que será utilizado para o início da nossa operação. E muitas das vezes, quando nós vamos de fato aplicar esse cenário à nossa operação, emitir a nossa nota fiscal, já mudou, já teve algum detalhe que foi alterado. Ou seja, ponto importante no mapeamento, nós precisamos estar continuamente atualizados, pessoal, né? Principalmente aí quando nós falamos do ICMS, né? Precisamos estar antenado a todos os cenários, a todos esses convênios regulamentados, né? Em cada um dos estados. Puxa, só vou me preocupar apenas com o meu estado, com o meu cenário? Não, pessoal, é aí que nós nos enganamos, né? Então, todo esse conteúdo de ICMS que é estendido para que seja decidido pelos estados, né, obviamente amparado pela Constituição Federal, nós precisamos acompanhar aí, né, bem de perto. Então, existem, né, estados, né, que publicam as suas leis ordinárias próprias, né, os seus regulamentos próprios, exatamente para que o contribuinte, né, que está montando, que está mapeando a sua operação, ele tenha esse conhecimento. Não menos importante do que apenas saber qual é e conhecer, mas é importante o acompanhamento de todo esse cenário, né, na movimentação durante, né, o trabalho que é realizado aí, envolvendo não só o ICMS normal, como também o ICMS com substituição tributária. Então, nós temos cenários, né, que devem ser considerados. Hoje, o ICMS, ele tem uma série de vertentes, né, pessoal? Puxa, eu devo me preocupar também com o meu MVA. Puxa, sim, né, no mapeamento, ele faz aí toda a diferença, mas eu também devo estar preocupado com algumas vertentes, né, relacionadas à operação. Com certeza, pessoal, nós temos aí cenários, né, pensando no ICMS, de não incidência, cenários de isenção, redução de base de cálculo, diferimento, né, enfim, nós temos aí N possibilidades, né, para uma única informação, atrelado aí à nossa movimentação. Então, são, né, informações que devem ser olhadas muito de perto, né, e entender um pouco qual é a condição aí, né, do fabricante. O fabricante, para esse cenário, para essa comercialização, nessa operação, ele se encaixa como um substituto, ou ele é um substituído, ele está comercializando, é ele quem vai fazer toda a parte de recolhimento do ICMS, isso será passado adiante. O comerciante ou distribuidor que está fazendo a aquisição e que também vai comercializar esse produto, né? Ele precisa estar atento a essas duas pontas. Eu tenho direito ao crédito desse ICMS ou não, né? E, consequentemente, pessoal, a gente comentando esses detalhes, o impacto vai ser direto aonde? No preço do nosso produto. Nós teremos condição de ter um melhor preço, um produto, né, de forma que será comercializado de uma forma competitiva, com melhor preço. Poxa, muitas das vezes a gente até, né, para pensar por que é que o meu concorrente aqui, ele tem um preço melhor do que o meu. Cenário interessante, né? O correto mapeamento, a correta utilização das informações, das alíquotas, pensando aqui no ICMS, nos traz um baita diferencial. Tenho alíquotas corretas, mapeei toda a minha operação,
Então eu tenho plena certeza do que vai acontecer nos próximos passos, né? Isso me dá uma condição diferenciada de criar um preço mais competitivo. Então é importante que nós possamos entender, né, esse cenário aí do ICMS dentre as suas vertentes e também tratando aí, né, o ICMS normal e também o ICMS com substituição tributária. A substituição tributária, né, traz aí uma condição diferente. Então, nós sabemos que todo o conteúdo aí, né, todo o cenário frente aí à substituição tributária, ele está atrelado aí ao fabricante, que se coloca na condição, né, de substituto. Isso caracteriza um cenário diferente aí, por exemplo, para o distribuidor que vai adquirir esse produto do fabricante, né? Onde é que ele vai, né, pensar na forma como ele está compondo, né, o seu preço final para comercializar esse produto. Então, são fatores que definem aqui também não só o início da operação, como também de que forma eu vou compor o meu preço final. Cenário interessante, né, pessoal? Deve ser considerado aí, né, toda a movimentação bacana. De repente, né, você tem uma situação de substituição, mas eu vou comercializar, eu tenho esse mesmo direito ou não? Como que é isso na hora de comercializar? Então é importante avaliarmos todo esse cenário, né? A cadeia tributária, né, do ICMS, ela traz um leque de opções, né? Como nós comentamos, pessoal, as vertentes, né, que são as possibilidades aí dentro do ICMS, considerado para as 27 unidades de federação. Poxa, eu posso ter aqui um cenário de não incidência, ou, puxa vida, eu, na verdade, né, tenho aqui um cenário onde, para a minha operação, o ICMS ele acontece de forma normal. Então eu tenho aí, né, a minha fabricação, a indústria que produz esse produto, que tem aí um ICMS a pagar, ela vai comercializar esse produto. Opa, então o atacadista, o distribuidor que fez essa aquisição, ele já precisa pensar, a indústria, né, tem um ICMS a pagar. Então eu posso aí me creditar de parte desse ICMS, porém eu preciso embutir aqui o ICMS também no cálculo do meu produto, para que na comercialização, né, eu tenha aí um preço satisfatório, arque com as despesas. Então a gente começa a entender um pouquinho, pessoal, de como, né, e se inicia esse processo da emissão do documento fiscal, tendo aqui, né, atrelado à emissão do documento fiscal os cenários que nós necessitamos de mapeamento para ter uma informação correta, né? O consumidor final, ele tem aí já, né, como destino a aquisição desse produto para uso e consumo. Então ele, né, não vai ter aí impacto ou cenários onde ele possa se creditar ou que ele tenha, né, obrigações a recolher com relação ao ICMS. Nós temos também, pessoal, né, o cenário aí do ICM por substituição tributária, né, o cenário que nós ilustramos inicialmente, né? Poxa, vamos pensar aqui na minha forma de tributação e também no preço do meu produto, né? Então, poxa, eu vou comercializar um produto a R$100, eu tenho aí já a estimativa, né, o meu MVA, juntamente com a alíquota do meu produto, né, definida pela utilização da NCM de acordo com o seu estado e operação. Base de cálculo pronta, né, no caso da indústria, e ele vai ter sim o ICMS substituição a pagar, o seu ICM próprio declarado. Nesse caso, a indústria, ela é o substituto, né? E os demais
na cadeia, as demais operações envolvidas nessa cadeia se encontram aí num cenário de substituído. Então, o atacadista ele não vai ter essa preocupação aí, né, uma facilidade maior na hora de elaborar esse preço, né? De igual forma, o varejista também, ele apenas vai considerar, né, o lucro na comercialização desse produto. Então, pessoal, é interessante, né, que cada detalhe que nós vamos falando, que nós vamos comentando, né, nós vamos pensando como é que o fisco também trabalha todas essas informações, né, e está sempre de olho. Então, uma dica, pessoal, busquem informações, ferramentas eletrônicas que possam garantir a qualidade de informação, né, para que os senhores consigam, né, inicialmente já ter aí as alíquotas definidas para a operação de forma correta, sugestões de código de situação tributária, né? Falando em código de situação tributária, pessoal, esse é um dos itens onde o fisco mais despende atenção quando ele vai fazer as validações, pessoal. Isso tem gerado aí, né, uma receita aos cofres públicos imensa, né? Muitas das vezes quem está na nossa operação, né, que conhece um pouco, ou muitas das vezes não conhece, né, um pouco aí, principalmente da parte de ICMS. Então, estou registrando a entrada de um produto, posso utilizar qualquer código de situação tributária, que para mim está tudo bem. É aí onde começa, né, o cenário inconsistente, ou até mesmo na saída. Estou emitindo um documento fiscal que eu não sei direito qual que é a CST do ICMS que eu vou utilizar na saída. Isso pode ter um impacto aí, né, muito relevante para esse contribuinte. E muitas das vezes esse contribuinte só vai conseguir identificar esse cenário inconsistente, pessoal, no final do processo, quando ele estiver montando a EFD, onde ele fizer aí uma auditoria, quando ele olhar de forma mais minuciosa esse cenário, é que muitas das vezes ele identifica o que aconteceu lá no início do processo, né? Lá na emissão desse documento fiscal, que acabou saindo aí, muitas das vezes com código de situação tributária indevido. Então, é importante aí estar atento a todos os detalhes. Apenas explicando, né, o ICMS substituição tributária, ele faz parte de um sistema onde, né, o contribuinte, né, ele é o substituto responsável aí pelo recolhimento desse tributo, né, e os demais na cadeia, como nós vimos ainda há pouco na figura, né, eles são independentes, né, nesse processo, tanto na mercadoria quanto nas etapas aí, né, dessa comercialização. Então, os demais contribuintes que estão relacionados, né, se nós lembrarmos ali da indústria, né, que é o fabricante, logo em seguida nós temos as figuras do distribuidor, nós temos aí o comércio atacadista, o comércio varejista, né, envolvidos nesse processo. No caso aí do ICM substituição, né, esses contribuintes que vêm após, né, a figura da indústria, eles estão aí, né, desobrigados a esse cenário, né? O que acontece é exatamente o seguinte: eles não terão direito, né, ao crédito na entrada da mercadoria, né? E também não terão que pagar, né, esse tributo na saída das mesmas, né? Então, o cenário, né, descrito, ele cabe aí ao substituto, né, que é quem paga o ICMS no início da operação, ou seja, né, no início de toda a cadeia. E aqui, pessoal, nós, né, lembramos aí que devemos estar atentos aos cenários voltados às 27 unidades de federação. Poxa, então eu preciso começar a trabalhar, é importante que eu tenha o que? Apenas a alíquota? Não, pessoal, devemos estar atentos também à fundamentação legal,
Muitas das vezes, né, nós temos aí um cenário temporário que será aplicado hoje para a nossa operação, mas pode ser que para o mês seguinte ele já altere ou ele volte à sua normalidade. Então é interessante estar atento a tudo que acontece voltado à nossa operação, né? Sempre atento aí, não somente às alíquotas que serão utilizadas, mas também a todo o embasamento legal, pessoal. Isso é muito importante, é o que nos dá aí, né, a premissa para que a gente entenda, né, corretamente e possa aplicar, né, a alíquota de acordo aí com a nossa operação. Como nós comentamos, né, pessoal, o DIFAL, ele também não menos importante, né, que vai aí dar sentido a boa parte da nossa operação, né? Então todos os contribuintes aí que possuem, né, uma inscrição estadual, que façam a comercialização de produtos, né, estão aí obrigados ao recolhimento do ICMS, né? E falando do DIFAL, esse ICMS faz aí, né, referência, né, à diferença que existe, né, entre a alíquota interna do Estado, né, praticada aí no destino, e a alíquota interestadual, né, e vai depender da nossa operação, né? Então, o que ocorre? Então, a entrada de mercadorias, né, por exemplo, de outras unidades de federação, né, que sejam destinadas para uso e consumo, bem como aí mercadorias destinadas para o ativo imobilizado. Então, nós devemos estar atentos à nossa operação, mas alguns detalhes aqui, né? Isso é importante, tanto na entrada, né, de prestação de serviço de mercadorias, como também quando envolvido aí, né, a questão do serviço de transporte. Então, pessoal, serviço de transporte interestadual que esteja, né, aí, que tenha como objetivo, né, a aquisição de materiais para uso e consumo. Então eu estou, né, na minha operação transportando aqui venda de produtos que são utilizados aí para uso e consumo, bem como produtos para o ativo imobilizado. O serviço de transporte, né, que tenha sido iniciado em outra unidade de federação, também deve ser aplicado aqui, né, o diferencial de alíquota, pessoal. Então é importante, inclusive, na composição de preço, né? Então, na hora que está montando o preço, né, então a gente passa a entender um pouquinho como é que nós devemos, né, tratar cada um dos cenários tributários e, a partir de então, né, pensar no preço do nosso produto, né? Isso aqui é muito importante. E como fazer esse mapeamento, pessoal? Então, existem informações importantes hoje, né? A própria NCM dá uma característica aí inicial para as alíquotas que nós vamos estar utilizando na nossa operação e entender que tipo de operação será realizada, né? Se ela vem como venda, se é uma transferência, um brinde, né? E começar também a pensar, né, em toda a parte que nos dá embasamento legal, pessoal. Isso é importante. Dúvidas, deve-se buscar, pessoal, esclarecimentos. Não criem um mapeamento ou, né, utilizem cenários, né, que muitas das vezes alguém nos indica, né? Puxa, eu tive uma situação muito semelhante a essa e eu utilizei esse cenário aqui. Muito cuidado, pessoal, né? Muitas das vezes esse contribuinte teve aí uma interpretação equivocada e acabou, né, comprometendo também a sua operação. Então, estejam atentos, busquem na legislação. Nós comentamos inicialmente, né, os decretos, portarias, instruções normativas, tudo isso, pessoal, para as unidades de federação, né, a qual faz parte aí da nossa operação. Para o mapeamento, pessoal, ser aí, né, um facilitador, é importante que ele possa integrar com os nossos sistemas, né, ferramentas ERP, né, que
vão dar aí início, né, a toda essa objetividade, né, que é realizar um mapeamento tributário, é extremamente importante. Vai trazer praticidade e agilidade nesse processo. Uma coisa importante, pessoal, que está atrelada aí, né, a classificação fiscal para cada um dos produtos. Então, esse, pessoal, é um dos pontapés iniciais e que gera muita dúvida, né? Por exemplo, se eu estou utilizando uma NCM correta para um determinado produto, será que eu poderia utilizar uma outra NCM? Essa NCM, ela tem aqui um diferencial. Puxa, eu estou utilizando uma NCM que ela me possibilita utilizar duas alíquotas distintas para o ICMS. Então, deve-se entender bem qual é o cenário que trata a realidade da sua movimentação, do seu produto nessa operação. Isso aí é muito importante, né? Então, como nós costumamos comentar, deve prevalecer, pessoal, aqui, né, especifica que trata melhor esse produto ou esse item, né? Poxa, mas estou criando um mapeamento e o meu produto aqui, ele é misturado. Não tem aqui uma definição clara. Puxa, como é que eu posso classificar esse produto? Então, esse produto aí, pessoal, ele deve ser classificado, né, pelos seus componentes, pelos seus ingredientes, né, que dê aqueles componentes que dê a maior característica ao seu produto final. Então, esse cenário deve ser levado em consideração, sempre buscando, pessoal, embasamento legal, muito cuidado nessas definições. O início, né, de um mapeamento tributário, onde nós temos aí uma interpretação muitas das vezes equivocada, vai culminar sim, né, no que nós muito tememos, que é um auto de infração quando for a entrega aí da EFD, que vai relatar todo esse cenário, pessoal. Pode existir aí algumas das mercadorias, alguns dos itens que eles não possam ser classificados, muitas das vezes pode até acontecer, por que não? Nesse caso, nós temos que estar atento, né, a produtos, né, mercadorias, componentes que mais se assemelhem ao nosso produto final. Então, eu vou utilizar essa NCM, eu vou classificá-lo dessa forma, né, porque eu não tenho uma definição clara, não tenho uma NCM específica, porém, ele se assemelha muito a esse produto aqui, que já existe essa classificação. Então, pode ser utilizado como parâmetro. Pessoal, e na dúvida, busquem informações. Se necessário, consultem o fisco, né? O grande objetivo é não acatar informações que não sejam aí, né, eficientes no processo e que depois possam trazer transtornos aí aos contribuintes. A análise da operação nesse mapeamento, pessoal, muito importante, né? Eu estou comercializando uma mercadoria, então eu preciso saber, né, a destinação desse produto. Então, onde que é o cenário final desse produto? Eu estou comercializando para um distribuidor, para um comércio varejista, né? Eu estou comercializando e esse produto, né, ele vai ser ainda transformado. Enfim, esses são detalhes que nós precisamos também entender para que a gente considere na hora de montar o nosso mapeamento tributário, né? A destinação, né? Puxa, eu vendi, tudo bem, emiti a documento fiscal e agora o problema é de quem está fazendo a aquisição? Não, pessoal, muito cuidado, né? Se esse produto ele está sendo aí, né, adquirido para uso e consumo, se ele está sendo adquirido, né, como um ativo imobilizado, como é que vai ser, né, qual vai ser a destinação desse produto, né? Entender até um pouquinho além, viu, pessoal, como dica nós trazemos aí qual que é, né, a forma de tributação
do cliente que vai receber essa mercadoria. Então, né, deve ser estudado, entendido um pouquinho de todo esse cenário, pessoal, inclusive para que, né, a gente tenha ciência da possibilidade, né, ou não, de se tomar o crédito aí do ICMS quando na entrada dessa mercadoria. A legislação é a nossa base aqui para trabalhar todo esse conteúdo, pessoal. Então, boletins, né, fóruns são muito indicados para que a gente conheça um pouco mais, né, se intere um pouco mais sobre o assunto antes do pontapé inicial, que é começar aí a construir um mapeamento tributário. Importante, né? Informações fixas e específicas podemos compartilhar com segurança. Isso daí, muitas das vezes, ajuda os nossos colegas também contribuintes a entender, né, e passar aí para o próximo passo, que é colocar em prática o seu mapeamento tributário. O mapeamento, ele tem por objetivo facilitar, trazer praticidade no dia a dia. Não vai valer nada se nós construirmos, né, montarmos todo um cenário e não compartilharmos. Isso aí não valeu nada, pessoal. É importante essa informação fluir, poder compartilhar, gente, e integrar a sistemas, a ferramentas ERPs, ou ter essa informação à mão para que ela seja facilmente acessada, não só por quem criou, ou não só pelos auditores, mas também por todos os colegas que fazem parte dessa operação, que muitas das vezes é onde nasce o problema, é na emissão da nota fiscal, né? É no registro da entrada dessa nota fiscal. Não conheço muito bem, mas eu acho que é essa informação. E esse eu acho, ele tem aí um reflexo muito negativo, pessoal. Tenham atenção, então é importante poder compartilhar todo esse conteúdo, ter aí um mapeamento de forma, né, que traga informação fácil, né, e que esteja sempre à mão aí para quem está nessa operação. E, além de todo o cenário montado e mapeado, pessoal, monitoramento, acompanhar cada um desses cenários é muito importante. Como nós comentamos inicialmente, pode ser que muitas situações nós mapeamos, construímos uma base de informações para ser utilizada, e quando na efetivação, né, quando eu for emitir a minha nota fiscal, pode ser que já alterou lá, né, o ICMS no destino. Puxa, foi implementado um benefício fiscal que traz aí, né, um diferencial de alíquota diferente do que eu tinha mapeado. Opa, então é importante acompanhar, é importante monitorar? Sim, pessoal, muito importante, né? E isso traz um desafio muito grande, não só aos contribuintes, né? Não só a quem faz parte da operação, os próprios departamentos fiscais, né? Veem esse cenário aí, né, como um paradigma a ser quebrado. Poxa, como é que eu trabalho, como é que eu relaciono a minha atividade do dia a dia, mas também preciso estar, né, inteirado de toda a movimentação e de toda, né, esse conteúdo que muda a cada instante ou a cada momento. Novamente a gente faz aí menção das ferramentas eletrônicas, pessoal, ferramentas que possam dar, né, garantia de informação com qualidade, que possam trazer atualizações de forma precisa e que seja, né, resultados aí objetivos para todo esse conteúdo, pessoal. Então, esse cenário de estar monitorando, mapeando, entendendo todo esse conteúdo, ele é não menos importante aí do que a própria construção, né, de um cenário onde serão mapeadas todas as possibilidades aí, né, de tributos e que vão dar aí, né, flexibilidade, né, para a nossa operação. Pessoal, eu deixo como dica um dos produtos que a IOB também disponibiliza no mercado, que é o IOB Gestor Fiscal. Auxilia, tem por objetivo tratar
todos os aspectos, e aí não somente a nossa abordagem aqui, que está focada no ICMS, mas também para as questões do IPI, PIS, COFINS, né? Sugestões de código de situação tributária. É um produto muito bacana. Deixo como dica aos senhores. E eu passo a palavra agora ao meu colega Rafael, que deu início aí ao nosso webinar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela companhia dos senhores. Foi um prazer imenso tê-los conosco e espero encontrá-los aqui novamente. Um grande abraço. Ótimo. Obrigado, viu, Enio? Gente, antes de finalizar, tem um recado para vocês. O Enio colocou aqui uma coisa bem interessante, que é essa questão da importância do mapeamento tributário, né? Porque nós temos um cenário tributário no Brasil que realmente exige cuidados, né? Inspira cuidados. Por quê? São muitos os detalhes, não é verdade? A gente tem ali, olha, milhares de NCMs, muitos tributos a serem observados, né? Mais de 100 tributos. Nossa legislação, gente, ela muda 220 vezes por dia, em média. Isso é uma estatística de 2016, tá? E ainda nós observando aqui, a gente falou de um aspecto específico, né? Voltado aí para a questão do mapeamento. Mas se a gente pegar todas as regras tributárias que a gente tem no nosso dia a dia, isso vai chegar a mais de 15 milhões de regras a serem observadas. Consegue imaginar a dificuldade para se manter tudo em ordem, para se organizar e acompanhar todas as mudanças que a legislação nos inflige? Pois é. Nós temos o prazer de comunicar para vocês que estamos lançando um produto, tá, gente? Que é o Gestor Fiscal, que é um produto que ele vai fazer toda a parte do enquadramento para você. Então você vai ter uma planilha que vai trazer a possibilidade de você subir todas as suas NCMs de uma vez só. E o produto ele vai fazer para você o enquadramento, o mapeamento tributário e também vai te trazer o monitoramento das suas NCMs, né? Nas operações com ICMS, IPI, PIS, COFINS, tudo. Ele faz isso tudo de uma vez só, tá, gente? Você sobe todas as suas NCMs de uma vez e ele faz isso para vocês. Vale a pena conhecer o Gestor Fiscal, tá? É uma ferramenta interessante. E eu tenho uma pessoa da área comercial que está na sala, que é a Jéssica, que vai trazer para vocês aí, se vocês desejarem, uma proposta sem compromisso, né? Obviamente, ou mesmo uma demonstração um pouco mais detalhada do IOB Gestor Fiscal. Então vocês fiquem à vontade, tá? Conversem com a Jéssica, tirem as suas dúvidas sobre o produto, inclusive sobre custo. Se possível, deixa aí o seu contato para ela falar com você, tá ok? A gente agradece a presença de todos no nosso evento e até a próxima oportunidade. Eu deixo vocês aí com a Jéssica, que vai conversar aí sobre o produto a partir de agora.